O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Coluna aberta. York City, summer sweat, and the boys are rolling a cigarette. Alberto Fernandes toma posse e diz que crescimento econômico é mais importante do que pagar dívida. Não é surpresa nenhuma o ex-chefe de gabinete do Néstor Kirchner dar uma declaração dessas, né? E curioso também, né, que hoje, sexta-feira, dia 13 de dezembro, viralizaram fotos do Fernandes aplicando prova de direito penal na Universidade de Buenos Aires, onde ele é docente, né? Mas aí foi o que a gente estava conversando. Todo mundo foi aprovado. Porque ele virou e falou, olha, é o seguinte, pessoal, eu tenho um monte de coisa pra fazer, tenho reunião com a FMI, entendeu? Tenho reunião aqui com os outros presidentes da região, vou passar todo mundo aqui. E quem votou no Macri vai pra ADP direto. Não vou ter tempo de corrigir prova, né? Mas é o que... Como é que você falou também, né? Tipo, ele toma posse, mas mesmo assim vai ter prova. Né? Professor universitário, velho, enfim, final de ano é essa loucura, né? Então, mas agora falando da posse, né, do Alberto Fernandes, ele... no panorama interno, né, ele teve uma argumentação dividida basicamente em duas partes principais, né, em duas pautas principais. A primeira é uma, digamos assim, de uma conciliação política e de uma superação, né, das divergências políticas internas, né? Ele disse que é necessário um pacto para superar o presente penoso, acabar com as dívidas dos nossos compatriotas e a dívida do país. Ele, embora ele tenha feito críticas ao governo Macri, né, ele se abraçou com o Macri. A transição foi bem mais tranquila do que a anterior, né? Até a própria Cristina, quando cruzou com o Macri, ficou aquele climão, assim, né? Aquela torta sabor climão. No dia anterior, o Macri, ele se despediu no balcão da Casa Rosada, ele foi carregado por algumas pessoas, ele chorou, né, e tudo mais. Ele disse, né, agradeceu a confiança dos argentinos, disse que é um momento de tristeza por não poder seguir trabalhando, né? Ele disse, não fiquem tristes porque estaremos juntos, né? E tem muitos que querem defender a Argentina que nós sonhamos, e ele disse que o Fernandes pode ter certeza que vai encontrar uma oposição construtiva e não destrutiva, né? Não sei, acho que foi até uma alfinetada, inclusive, na própria Cristina Kirchner também. Mas então, assim, uma parte do discurso do Fernandes de posse foi nessa linha de, olha, superar divergências internas, né, e uma união nacional ali, um grande acordo nacional, né, para a Argentina seguir em frente, né? Então... E como a gente já tinha salientado aqui no Xadrez Verbal, durante as eleições, o Alberto Fernandes, apesar de ter sido eleito pelo Partido Justicialista, ele não é um peronista orgânico, né? Então, durante o discurso, ele fez bastante referência ao Sarmiento, ao próprio Alfonsín, do qual ele participou do governo, né? Então, justamente para não ficar com essa marca do Perón, né? Somente como ocorre, né, com outros presidentes posteriores ao Juan Domingo Perón. Um ato simbólico também interessante durante a posse foi a retirada das grades ali em frente à Casa Rosada, né, trazendo o público para próximo do novo presidente. E se o Macri, durante a sua posse, escolheu a cúmbia da Hilda, que a gente destacou também à época, talvez o grande concerto que teve, né, nessa celebração foi do grupo de cúmbia vigeira Malafama, né, que é um dos mais famosos desse subgênero do ritmo colombiano.
E é impressionante, né? A gente está indo para a segunda posse de um presidente argentino durante a existência do podcast. Meu Deus. E, em compensação, já são 512 eleições na Espanha. E aí o outro eixo do seu discurso, né? Se por um lado foi essa questão da conciliação política, né? De ter ali, mostrar uma relação civilizada com Macri, o outro eixo foi a questão econômica, dizendo, né, como a própria manchete que o Matias leu, de autoria da Silvia Colombo, diz, mas de que antes, né, de pagar dívida é importante crescer, que não se pode apresentar uma solução que comprometa o futuro de milhões de argentinos, que a Argentina está numa emergência social e que é preciso superar muros. Né? Não sei se foi uma alfinetada no Trump, mas que são os muros da pobreza, da desigualdade, das disparidades do país e o muro da fome também, o muro do ódio, né? Então ele colocou ou seja, um desenvolvimento socioeconômico, né, como algo que deve vir antes de um eventual pagamento da dívida. Para quem quiser ler o discurso na íntegra, em castelhano, é relativamente tranquilo de achar, tá? Em português, eu não sei se alguém traduziu, mas, como disse, castelhano é fácil de achar. Só cuidado para não cair lá nos falsos cognatos, né? Então, sei lá, joga aí num Google Tradutor, alguma coisa. Claro, quem se interessar também. Quem não se interessar, não tem problema, né? Estamos aqui justamente para isso. Então, assim, o discurso foi basicamente esses dois eixos. Claro que você teve outros momentos importantes. Ele falou, por exemplo, ele repetiu, né, o lema de nenhuma menos, sinalizando para os movimentos feministas na Argentina e para a questão da legislação de uma eventual legalização do aborto de gestação. Falou também de questões de agenda social. Então, teve outras pautas. Aqui, a maior parte do discurso foi direcionada nessas duas pautas. E só um detalhe que viralizou durante o final de semana, de que o embaixador mexicano em Buenos Aires acabou se envolvendo numa polêmica, o senhor Ricardo Valero, porque ele foi detido, né, no mês de outubro, furtando livros na Livraria Ateneu, que é uma das mais famosas de Buenos Aires, né? Mas isso só veio a público antes justamente da posse do Alberto Fernandes, já que as autoridades da América Latina toda estariam de olho para esse evento, e o México é um dos principais aliados da Argentina no momento, então acho que foi uma forma de tentar contornar essa situação delicada, né? Isso. E, inclusive, o diplomata, ele foi convocado de volta para o México. Pelo chanceler Marcelo Ebrard. Isso. E aí, no plano externo, o único país citado nominalmente foi o Brasil. Né? Eu vou até ler aqui o trechinho, tá? Se eu cometer aqui algum deslize, peço desculpas, tá? Ele fala das Malvinas, falou das Ilhas Sandwich e tudo mais, ele não chega a citar o Reino Unido. O único país citado, tá, foi o Brasil. Não à toa, né? Nesse momento de globalização, também sentimos a América Latina como nosso lugar comum. Vamos robustecer, né? Deixar mais robusto o Mercosul e a integração regional, em continuidade com os processos iniciados em 1983 e potencializados desde 2003. Com a República Federativa do Brasil, particularmente, temos que construir uma agenda ambiciosa, inovadora e criativa, no tecnológico, no produtivo e no estratégico, que será respaldada pela irmandade histórica de nossos povos e que vão além de qualquer diferença pessoal de quem governa na conjuntura. Vamos honrar esse compromisso, vamos avançar juntos na construção de um futuro, de um progresso compartilhado. Então, assim, quando ele coloca aqui uma cooperação tecnológica, produtiva, estratégica, respaldada por uma irmandade histórica e que vai além de qualquer diferença pessoal de quem governa na conjuntura, o que é que ele está falando? Olha,
eu sou uma pessoa completamente diferente do Bolsonaro, eu discordo de muita coisa dele, ele discorda de mim, a gente teve atritos, mas as relações Brasil-Argentina são mais importantes, elas vão além que isso. Tá? Como eu disse, o Brasil foi o único país citado nominalmente no discurso. Tá? Então, assim, ele cita o Mercosul, ou seja, inclui, né, Paraguai, Uruguai e tal, tudo bem, mas o único país citado é o Brasil. E eu acho que isso foi um recado bastante direto, porque assim, se ele ficasse citando, né, vários países, poderia diluir um pouco esse recado. Mas não, a partir do momento que ele fala apenas do Brasil na sua pauta externa, deixa muito claro, né, o que significam essas relações, pelo menos o que ele quer transmitir que significam essas relações, certo? E também, né, falando sobre o Brasil, teve todo esse disse-me-disse sobre a presença das autoridades brasileiras durante a posse, né? Teve até o rumor de que não haveria ninguém representando o Brasil, ao contrário do Uruguai, por exemplo, no qual estavam o atual presidente e o presidente eleito. O presidente eleito. Mas no fim acabou indo, né, o general Mourão, vice-presidente da República. Isso, lembra, assim, o Brasil, ele ia mandar o Osmar Terra, né, o ministro da Cidadania, que é da região do Rio Grande do Sul, inclusive, né, ele é da região da fronteira, se não me engano. Sim. E, só que aí o presidente Jair Bolsonaro teria ficado contrariado quando o Rodrigo Maia, ao visitar o Alberto Fernandes semana passada, que a gente mencionou isso, né, o Rodrigo Maia, que é nosso companheiro podcaster, né? Brincadeiras à parte, o Rodrigo Maia levou na comissão dele 2 deputados, um do PT e um do PSOL ou do PCdoB, alguma coisa assim. E aí o Bolsonaro teria ficado contrariado com isso, e aí teria dito que o Osmar Terra não iria mais. O Brasil seria representado apenas pelo seu embaixador em Buenos Aires. Só que aí alguém, né, deve ter dado, né, uma cutucada, um toque, falando, olha, já, presidente, né, é complicado, né, o senhor já não vai. Né? E aí o Planalto não vai mandar nenhum representante direto, é bom, né, mandar alguém, né? Então alguém deve ter feito ali alguma pressão, alguém deve ter dado esse recado, e aí, em cima da hora, o presidente Bolsonaro decidiu enviar o vice-presidente Hamilton Mourão como seu representante. O Mourão, que inclusive estava em Manaus, se não me engano, ele estava numa outra viagem, ele voltou para Brasília para se encontrar com o Bolsonaro e representar o Brasil na posse. Né? Então, assim, foi como você disse, foi um disse-que-me-disse, foi um vai e vem. E aí... um pouco de balão de ensaio também, né? Como o governo tem atuado, né? E aí, aproveitando, vamos só passar aqui rapidamente por alguns dos principais presentes, né, na posse aqui dos nossos vizinhos. Estavam o Mário Abdo Benítez, presidente do Paraguai, como você disse, o Tabaré Vázquez e o Luiz Lacalle Pou, presidente e presidente eleitos do Uruguai, Miguel Díaz-Canel, o presidente de Cuba, a Ana Brnabić, a primeira-ministra da Sérvia, tá? Aí, né, a gente sai do nível de chefe de estados ou chefe de governo. E vamos com o vice-presidente do Suriname, Hashim Adin, o Hamilton Mourão, vice-presidente do Brasil, o ministro de comunicação da Venezuela, Jorge Rodríguez, presidente do Senado da Espanha, Pilar López Cuenca, a presidente, né, a Maria Pilar do Senado espanhol, o ex-presidente Martín Torrijos do Panamá, o núncio da Santa Sé ao Uruguai, Martim Krebs. Lembrando que o Papa, por ser argentino, ele tem se distanciado da política argentina. Então, assim, o Papa ainda não visitou a Argentina como Papa, né? Então, por isso, eu até imagino que ele também decidiu mandar ali um núncio, né, do Uruguai e tal. Não mandou nada muito especial, digamos assim. Estiveram o presidente e ministro do Catar, 2 vices, ex-presidentes regionais, o Fernando Lugo, ex-presidente paraguaio, e o Mujica, ex-presidente do Uruguai. E o Evo Morales chegou depois. Esteve também o Celso Amorim, ex-chanceler brasileiro, primeiro convidado do repertório,
né, uma entrevista exclusiva com o Celso Amorim, e tivemos, claro, representantes de diversos outros países, de países da região, de países europeus, representantes do Japão, da Rússia, né? Então, assim, claro que estamos aqui só fazendo uma lista dos VIPs, né? Digamos assim. E aí, nesse cenário do Mourão ter ido representar o Brasil e o discurso argentino ter citado explicitamente o Brasil, a gente teve ali uma reaproximação, digamos assim, em que depois da visita, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Fernandes está convidado, se quiser visitar o Brasil, será motivo de satisfação. Tá? Ele disse que espera que o Fernandes mude de ideia em relação a rever o acordo do Mercosul com a União Europeia, e nós tivemos também a chegada, né, em Brasília, do futuro embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, ex-presidenciável argentino, que chegou ontem, quinta-feira, em Brasília, se encontrou com o vice-presidente Hamilton Mourão, e a ideia ali já seria justamente costurar uma eventual visita do Fernandes ao Brasil ou do Bolsonaro à Argentina, né? Não sei aí quem visitaria quem primeiro, alguma coisa assim, certo? E lembrando que o Scioli, além de ex-presidenciável, ele era um cara ligado ao Menem, né, no início da carreira. Então, assim, ele passa longe de ser um kirchnerista radical, alguma coisa assim. Que, como você já explicou aqui várias vezes, absolutamente qualquer coisa é peronismo. Não, e até os Kirchners fizeram parte também do governo Menem. É algo bastante complexo, assim. O Partido Justicialista, nossa, tem que estudar bastante para entender. Isso. Então, aí, aproveitando, né, sobre a posse do governo, nós tivemos o anúncio do Ministério, né, a oficialização no Ministério do Alberto Fernandes, e como curiosidade, uma informação trazida por Mar Centenera, do El País, 3 filhos de desaparecidos políticos durante a ditadura militar argentina estão no primeiro escalão do governo. O Eduardo de Pedro, que será ministro do Interior, o Juan Cambandier, que será ministro do Meio Ambiente, e a Vitória Donda, que vai dirigir o Instituto Nacional contra a Discriminação. Então, achei essa uma informação interessante. E também foi oficializado, né, que o ministro da Economia argentino, e a Argentina vai meio que emular o Brasil com o Paulo Guedes, né? Porque vai ser uma espécie ali de super-ministro com a fusão de algumas pastas. Será o Martín Guzmán, que é aluno do Joseph Stiglitz. Para quem não sabe, ele é um prêmio Nobel de Economia, que é um neo-keynesiano. Ele estuda questões de desigualdade também. E ele será o ministro da Economia e que já está em conversas com o FMI. O detalhe é que esse novo super-ministro da Argentina, e a gente vai voltar a falar disso, né, em um tema correlato nesse programa, ele tem apenas 37 anos de idade. Então eu tô com dó dos primos dele, porque eles vão vir na ceia de Natal. Seu primo é o super-ministro da Economia, e você? Você não... O que você está fazendo? Né? Então tá aí o novo super-ministro da Economia argentina, o Martín Guzmán. O Alberto Fernandes aproveitou a viagem e se encontrou, né, ele se encontrou com todos os líderes que foram lá prestigiar a sua posse, é claro, mas ele também teve ali uma reunião um pouco mais extensa com Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, e Alberto Fernandes frisou os elos de irmandade entre Argentina e Cuba, né, como parte, inclusive, ali, né, de povos latino-americanos e tudo mais. E o Miguel Díaz-Canel, que estava com uma gravata azul, tá? Não estava com uma gravata vermelha nem nada. O Alberto Fernandes tomou posse com uma gravata rosa, né? Ou seja, a onda rosa ali da América Latina, né, que são os vermelhos moderados, né? Mais sobre a Argentina, meu caro Matias? Não,
sigamos. Ok, a gente cruza rapidamente ali, pega o Buquebus. Inclusive teve um ouvinte nosso que postou no Twitter uma foto do Buquebus. É escrito, né? Porque assim, a gente sempre fala do Buquebus, né? O Matias apelidou as eleições, assim. Mas lembrando que Buquebus é nome próprio, tá? Então vocês paguem pra gente. É uma empresa, eu aceito, viu? Uma viagem aí pelo Rio da Prata. E foi anunciado no Uruguai o acordo entre, né, o governo uruguaio e o governo alemão sobre a águia de popa do encoraçado Graf Spee, afundado durante a Batalha do Rio da Prata, que a gente mencionou nas efemérides do programa passado. E ela estava passando ali por uma... né, o governo alemão dizia que era a sua propriedade, o governo uruguaio falou, não, o navio foi afundado nas nossas águas, então a águia é nossa. Mas aí o que você vai fazer com essa águia? Você vai exibi-la? Ela tem uma suástica enorme, né, uma águia de bronze pesando toneladas. Então, foi chegado a um acordo que ela terá como destino final meios acadêmicos. E caso ela venha a ser vendida, né, ou leiloada, o dinheiro deve ir para financiamento universitário ou de museus no Uruguai. Tá? Mas assim, o destino deve ser de perfil acadêmico e foi proibido que ela vá parar em alguma coleção privada. Tá? Até para evitar, eventualmente, que algum simpatizante neonazista compre e use como, né, ali um símbolo nazista e não um objeto histórico, enfim, né, para você realizar pesquisa e tudo mais. Então, assim, ela vai ou para um museu ou para uma universidade e, caso o governo uruguaio decida por leiloá-la, que ele vai poder fazer isso, mas se leiloar, não pode ser para uma coleção privada e o dinheiro tem que ir para museus e instituições de ensino uruguaias. Eu acredito que o governo uruguaio vai acabar leiloando, porque não vai fazer muito sentido colocar uma águia gigante dessa num museu uruguaio, até porque o próprio Museu Nacional Uruguaio ele é relativamente pequeno, né? Então, sei lá, vende para um British Museum, embora o British Museum não esteja acostumado a pagar pelas coisas que eles têm lá. Com uma leve alfinetada, mas aí pega o dinheiro e bota na universidade ou no próprio museu, alguma coisa assim, certo? E ainda no Uruguai, o também candidato à presidência Ernesto Talvi, que foi o candidato do Partido Colorado, foi designado pelo Lacalle Pou como o futuro chanceler do Uruguai, né? E a gente que tinha feito também um breve perfil dos candidatos durante as eleições uruguaias, ele que é filho de um imigrante macedônio com uma imigrante cubana, filha de turcos. Então é um cara cosmopolita, né? Podendo assumir essa posição, e assim como o seu predecessor, né, o atual chanceler Rodolfo Nin Novoa, ele não fez um processo de formação do corpo de diplomatas uruguaios. E como curiosidade, meu caro Matias, porque tem alguns ouvintes que nunca viram nossas caras, mas quando eu ainda fazia vídeos no YouTube, em dezembro de 2014, eu fiz um vídeo chamado Águia Nazista no Uruguai, tá? Para quem quiser assistir, só que eu cubro a suástica com o Papai Smurf, tá? Porque senão o YouTube ia me censurar. Ou não, né? Pode censurar por você usar o Papai Smurf. Mas, pois é. Aí, continuando, no Brasil... né, na terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que o coronel da reserva Paulo Jorge de Nápoles é cotado para ser o embaixador brasileiro em Israel. Né? Lembrando que a gente mencionou isso até no programa passado também, foi uma notícia da Folha de São Paulo, e a gente comentou o fato dele trabalhar numa empresa israelense, né? O que seria um eventual ali, um choque de interesses. Aí a gente cruza a fronteira, vamos para a Bolívia. Quer dizer, a gente, de certo modo, volta para a Argentina, mas é uma notícia ligada à política boliviana, já que o Evo Morales, no início da semana, ele deixou o México, ele foi para Cuba e, via Cuba, ele foi para a Argentina. Tá? Ele será, né, asilado na Argentina. Segundo o chanceler argentino Felipe Solá, o compromisso foi de que ele não faça declarações políticas estando na Argentina.
O Evo Morales, ele optou por essa mudança, principalmente pelo fato de 2 dos seus filhos estarem na Argentina e também porque, assim, é muito mais perto da Bolívia, fisicamente perto. Né? Então, ele consegue eventualmente se encontrar com aliados, né, ali na região da fronteira, consegue ter ali uma maior participação política, já que a Bolívia, né, tudo correndo, segundo o programado, terá eleições, né, agora, em março ou abril de 2020. Então, segundo o próprio chanceler, ele disse que, olha, eu sei que o Evo participará de reuniões políticas, porém, nada disso será público, ou seja, ele não vai, sei lá, não vai poder fazer um comício em Buenos Aires, alguma coisa assim, certo? O que eu não entendi, né? Ele agradeceu o México, né? Ele agradeceu, há um mês cheguei ao México, país irmão que salvou minha vida, né? E tudo mais. Agora, o que eu não entendi é como isso vai funcionar do ponto de vista do direito. Se ele abriu mão do status dele no México para ter o status na Argentina, se ele tem os 2 estados ao mesmo tempo, se o próprio México teria feito alguma ação, né, para revogar o status dele de asilado no México. Então, não sei como é que fica no ponto de vista do direito internacional. E também tentando botar panos quentes, né? O atual ministro do governo boliviano, o Arthur Murillo, manifestou que o Evo pode sim ingressar à Bolívia porque ainda não tem uma ordem de prisão, mas também disse que se em algum momento a justiça decide o contrário, ele terá que fazer cumprir a lei, né? E ainda sobre a presença do Evo na Argentina, o ministro falou que ele teria que ser o chefe de campanha caladinho ou por WhatsAppinho, mas para ele seria bom que ele não faça, porque ele faria muito mais dano ao MAS, que vai perder votos no lugar de ganhar. Aí... E é sério mesmo, ele falou WhatsAppito. Aí tem uma, né, a questão de como fica o status internacional dele. Nós temos muitos ouvintes do direito internacional que vão eventualmente ter alguma informação, mas além disso não foi divulgado muita coisa. Eu não vi nenhum comunicado, sei lá, da chancelaria mexicana dizendo que, olha, o Evo Morales não é mais um asilado no México, não é mais problema nosso, alguma coisa assim, né? Então vamos ver aí como é que fica isso. Aí a gente cruza a fronteira entre Bolívia, Argentina e Chile, né, já que tem uma tríplice fronteira, inclusive, e vamos ao Chile, onde nós temos 3 notícias, uma delas bastante triste, bastante trágica, de que um avião da Força Aérea Chilena, ele saiu de Punta Arenas na segunda-feira, dia 9, com 38 pessoas a bordo, em direção à base Presidente Eduardo Frei Montalva, na Antártida, né, uma base de pesquisa chilena, que fica no continente gelado. O avião desapareceu, e no meio do trajeto, tá? Ele decolou às 16h53, horário local, e ele deveria pousar às 19h17, ou seja, pouco mais ali de cerca de 2 horas e meia de trajeto. A última comunicação foi feita 1 hora depois da decolagem, e 1h20, mais ou menos, depois da decolagem, foi a última posição dele no radar, inclusive um pouco fora de sua rota. Tá? O avião era um Hércules C-130. O Brasil, inclusive, também tem, além desse modelo, também faz viagens com Hércules C-130 para a Antártida. Inclusive, teve uma época que, por conta de um aniversário, fizeram uma nose art, né? Aquela arte no nariz do avião, né? Com um pinguim carregando a bandeira do Brasil e tal. Ficou bem legal. Então, o avião desapareceu. E aí, o Brasil, inclusive, ofereceu colaboração com as buscas, cedendo aviões e navios. E aí, há uma embarcação da Marinha Brasileira, a embarcação Almirante Maximiano,
que é uma embarcação também de pesquisa polar da Marinha Brasileira, tá? Encontrou destroços e objetos pessoais ligados ao avião, tá? Por volta das 14 horas e 45 minutos da quarta-feira 11, ou seja, o avião decolou da segunda, foram encontrados na quarta-feira, e aí no dia seguinte, quinta-feira, dia 12, a Força Aérea Chilena, em comunicado, confirmou os destroços encontrados e disse que é muito provável que não tenha nenhum sobrevivente do acidente. Ainda não se sabe o motivo do acidente, se foram questões climáticas, né, como os ventos fortes ali do entorno da Antártida. Enfim, ainda não se sabe as razões, porém, o fato é que, infelizmente, muita gente acabou falecendo nesse acidente. Fica aqui, né, o registro dessa notícia triste. As outras duas notícias do Chile são que, na quinta-feira, dia 12, o diretor-geral dos Carabineiros, né, que é como se fosse a Polícia Militar chilena, o Mário Rosas, disse que... E que é uma das armas das Forças Armadas. Isso, é como se fosse, né, Exército, Marinha, Força Aérea, Carabineiros. No golpe de 73, na junta militar, estava representado o chefe dos Carabineiros. Então, assim, não tem o mesmo status da PM, mas enfim. É como se fosse a PM, né? Uma mistura de PM com PF, alguma coisa assim. Pois é. E aí ele disse que devido, né, à questão dos protestos no Chile, as denúncias de violações de direitos humanos, os carabineiros vão realizar mudanças de procedimento, incluindo a incorporação de armas menos letais, veículos mais leves, incorporação de meios audiovisuais, não sei o que isso significa nesse momento, e também mudanças de procedimentos. E, finalmente, também na quinta-feira, dia 12, a Câmara dos Deputados do Chile rejeitou, tá, na verdade, né, uma comissão da Câmara, né, rejeitou, né, um eventual impeachment do presidente Piñera. Foi coisa de 6 votos, né? Isso. Foi uma diferença bem pequena. O placar final foi 79 a 73. Tá? Então, a oposição havia apresentado impeachment já tem mais ou menos um mês, alguma coisa assim, e então agora o impeachment foi engavetado, e pelo que eu entendi, eu posso estar errado, tá? Peço até desculpas para os ouvintes pela falta de precisão na informação, mas com essa recusa de um impeachment contra o Piñera, se não me engano, você só pode pedir um novo impeachment em um ano depois, ou tem que, se for para pedir o impeachment, tem que ser por outra tipificação de crime, alguma coisa assim, tá? Você não pode pedir o impeachment de novo pelo mesmo motivo amanhã, tá? É mais ou menos isso que eu quero dizer. Peço desculpas pela falta de precisão da data. E finalmente a gente vai para o México / Texas, porque na segunda-feira, tá, dia 9, foi preso no Texas, né, o senhor Genaro Garcia Luna, ele que comandou a Polícia Federal Mexicana por 6 anos. Ele comandou a Polícia Federal Mexicana de 2006 a 2012, sob o governo de Felipe Calderón, e é considerado, né, o pai da guerra às drogas no México. E ele foi preso no Texas na segunda-feira porque ele aceitou subornos dos cartéis, especialmente do cartel de Sinaloa, né, que é o cartel do El Chapo, né, que recentemente ali na costa do Pacífico foi condenado. Então ele teria recebido milhões de dólares, segundo a acusação. E, segundo o procurador dos Estados Unidos, Richard Donoghue, o Garcia Luna é acusado de receber milhões de dólares em subornos do cartel de Sinaloa, enquanto ele controlava a Polícia Federal chilena e era responsável pela política de segurança pública no México.
Por quê? Porque além de comandar a Polícia Federal, ele também era secretário de Segurança Pública. Ele comandou a Polícia Federal de 2000 a 2005, de 2006 a 2012, ele também foi secretário de Segurança Pública. E então, assim, é isso, né? A notícia é que o ex-chefão do combate às drogas no México recebia propina de um dos cartéis de drogas, né? Para quem conhece um pouco da história colombiana, né, não fica nem um pouco chocado. Ah, mas se ele está falando do México, sim, a situação do México está repetindo o que aconteceu na Colômbia um tempo atrás, né? Não é nem aquela baboseira de que a história é cíclica como uma coisa determinista, é que assim, a história ela fornece algumas lições. Quando você tem as mesmas condições, repetidas as mesmas ações, as conclusões vão ser as mesmas. É quase, né, cartesiano. Mas então tá aí. Isso, claro, vai servir para o pessoal discutir aí na mesa de bar, né, sobre questão de guerra às drogas e tudo mais.